Devocionais de fé, esperança e amor. Graças e paz, queridos irmãos. É muito bom poder falar com os irmãos novamente através das nossas devocionais. Peço aos irmãos que abram, por favor, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 16, versículo 21. Nós vamos meditar no versículo 21, 22 e 23. Quero ler aos irmãos, a minha tradução é revista e atualizada. Os irmãos acompanhem, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Queridos, aqui Jesus começa a trazer a mensagem da cruz aos discípulos. Jesus começa a deixar claro aos seus discípulos o que iria lhe acontecer em breve. É interessante, no versículo 21 já marca para nós esse período. Ele diz: desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos. Jesus começa a dizer aos seus discípulos claramente o que iria acontecer com ele. Nós precisamos imitar a Jesus em suas mensagens. Jesus é claro quanto ao inferno, Jesus é claro quanto ao coração dos homens, Jesus é claro quanto ao pecado, Jesus é claro quanto ao reino dos céus, Jesus é claro quanto à pessoa de Deus. E uma das coisas que nós precisamos entender, que Jesus também deixou claro, foi em relação ao sofrimento. Ele disse a nós que no mundo tereis aflições. Neste mundo nós teremos aflições. Jesus deixou claro que os dias são maus. Então, basta cada dia o seu mal. Jesus diz isso. Então, precisamos entender que ao Jesus afirmar aos seus discípulos, começa a dizer: olha, isso vai me acontecer. Olha o que Jesus diz no versículo 21. Ele começa a dizer aos seus discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém. Queridos, as pessoas já queriam alguma coisa para prender Jesus, para matar Jesus. E ele diz aos seus discípulos que é necessário ele ir para Jerusalém. Não era para outro caminho, não era para outro lugar. Ele, Jesus, queria cumprir a vontade do Senhor, queria cumprir a vontade de Deus. Então, qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que Jesus passasse pelo sofrimento da cruz. E ele diz aos seus discípulos: olha, é necessário, é preciso, é mandamento que eu vá para Jerusalém. E lá em Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Agora imagina os discípulos ouvindo isso. Em Mateus capítulo 17, versículo 22, olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Mateus capítulo 17, versículo 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus deixa claro aos discípulos o que iria acontecer à sua vida. Iria sofrer, entregue nas mãos dos homens. Ele seria entregue. Ele deu a sua vida. E olha só, queridos, aqui os discípulos estavam esperando um Messias triunfante, um rei triunfante. Alguém queria restaurar o reino de Israel. É isso que eles estavam esperando. Jesus diz a Pedro lá no versículo 17, quando as pessoas estavam em dúvida quem realmente era Jesus, Jesus diz: quem eles dizem que eu sou? Aí Pedro responde: olha, mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos. A Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus responde: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus revelou isso para você. Eu realmente sou Cristo. Eu sou o Filho do Deus vivo. Então a esperança deles na restauração do reino agora seria que Jesus viria e estabeleceria o reino. Só que ao Jesus afirmar que ele iria sofrer na mão dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, agora aquele rei triunfante iria ser humilhado, iria sofrer, e não só isso, iria ser morto. Só que Jesus diz a eles que ele ressuscitaria no terceiro dia. Agora, queridos, o que fica na cabeça dos discípulos? Com a mensagem do sofrimento. Então, peraí, o nosso rei vai sofrer, o nosso rei vai morrer. Qual é a resposta de Pedro? Chamando Jesus à parte, ele começa a reprovar o Senhor e fala: Senhor, tem compaixão do Senhor mesmo. Agora, Pedro repreende a Jesus ao dizer: olha, tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Olha, saiba que isso de modo algum vai te acontecer. Isso de modo algum te acontecerá. Nós agimos assim, queridos, com o sofrimento quando ele nos acomete. Nós queremos repreender a Deus pelo sofrimento que nós passamos. Nós precisamos entender da maneira correta o sofrimento. Como eu disse a você, Jesus deixou claro que nós teremos aflições, mas ao mesmo tempo ele diz que ele venceu o mundo. Jesus deixou claro que basta cada dia o seu mal, mas disse a nós que nós devemos buscar o reino de Deus. Ou seja, nós precisamos enxergar da maneira correta o sofrimento. O sofrimento nos acomete, sim. Nós passamos por momentos de aflições, sim. E como nós enxergamos esse momento? Muitas vezes nós enxergamos de uma maneira contrária, a ponto de nós queremos repreender a Deus. Senhor, mas está errado isso. Senhor, não pode ser assim. Com isso estou dizendo, queridos, não estou dizendo que nós não vamos sofrer, nós vamos sofrer. Nós passamos por momentos difíceis. Esse mundo que jaz no maligno. Nós sabemos disso. Mas assim como o nosso Senhor disse a verdade, nós somos o povo da verdade. Então nós precisamos enxergar com a mente de Deus. Nós precisamos entender que Ele é o Rei dos Reis. Nós precisamos entender que Ele está no controle de todas as coisas. E se somos o povo da verdade, nós cremos nessa verdade, nós precisamos enxergar o sofrimento com essa realidade. Saber que ele existe. E muitas vezes nós vamos nos deparar com ele. Pedro, ao repreender Jesus, qual que era o desejo de Pedro? O versículo 23 vai nos responder. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Qual era o desejo dos homens? Era afastar Jesus da cruz. Era fazer a sua vontade. Foi o que Satanás queria em Mateus capítulo 4. Ele, ao levar Jesus ao pináculo, tudo, qual que era o desejo de Satanás? Era afastar o Senhor da cruz. Por isso que a pregação da cruz, queridos, é loucura, porque realmente um inocente vai morrer para salvar a muitos. Qual que era o desejo de Pedro? Não, o sofrimento não pode acontecer. Então, Senhor, tem compaixão de você mesmo. Queridos, muitas vezes o sofrimento nos ensina. O sofrimento cuida de nós. Deus utiliza do sofrimento para cuidar de nós. Para fazer com que nós aprendamos muitas coisas. Você e eu tínhamos tantos planos para esse ano, na verdade, já foi meio ano. E quantos dos nossos planos foram concretizados? E quantos planos nós tivemos que reformular? Estava no nosso controle? Os homens acham que as coisas estão no seu controle, mas não estão, queridos. As coisas estão no controle do Senhor. Então, quando o sofrimento bate à nossa porta, nós precisamos olhar da maneira correta. O que Deus está querendo me ensinar com isso? Eu sei que no mundo há aflições. E se eu estou passando por isso, o que Deus quer me ensinar? Eu vou sofrer? Vai sofrer. Nós sofreremos.
Mas se Deus cuida de nós, Deus cuidará do nosso coração. Deus nos ensinará com isso. Por isso, queridos, que eu e você precisamos entender que não devemos cogitar das coisas dos homens. Devemos cogitar das coisas de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a nossa santificação. O que é santificação? É lutar contra os nossos pecados. Lutar contra os nossos pecados é a luta que existe da carne militando contra o espírito. Lutar com os nossos pecados é lutar contra a carne. Lutar contra a carne nos faz sofrer. Porque a carne quer que os nossos desejos sejam satisfeitos. E nós queremos fazer a vontade de Deus. E é aquela luta, e a santificação, mas nós queremos fazer a vontade do Senhor. Nós queremos ser obedientes. O nosso mestre foi obediente até a morte e morte de cruz. Como diz em Filipenses, nós precisamos aprender e ter o mesmo sentimento que teve Jesus, que foi servo. Nós sabemos hoje, queridos, que aquele sofrimento trouxe para nós grande júbilo. A morte daquele inocente, a morte do Cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado nenhum, trouxe para nós salvação. Louvado seja o Senhor. Precisamos enxergar da maneira correta. As coisas estão acontecendo de maneira adversa do que nós estamos pensando. Deus está no controle. Senhor, mas não era isso que eu queria. Mas o Senhor está no controle. O Senhor está cuidando de nós, está cuidando do nosso coração. Precisamos descansar no Senhor. Isso é descansar no Senhor. Isso é saber que Deus cuida de nós. Isso é sabermos que nós seguimos a verdade. Então precisamos viver de acordo com o povo da verdade. Com o povo que foi salvo pelo sangue precioso do Deus Todo-Poderoso. Precisamos viver, queridos, a verdade. Um dia, toda lágrima será enxugada. Um dia não haverá mais choro nem pranto. Essa é a nossa esperança. Então enxerguemos o sofrimento de hoje com a esperança que há por vir, né? A glória que há de ser revelada. Então que nós tenhamos essa esperança. Confiemos no Senhor a cada dia das nossas vidas. Saibamos que nada fugiu do controle do Senhor. O que nós estamos vivendo hoje está no controle do Senhor. Peçamos a Deus sabedoria e entendamos o momento em que nós estamos vivendo e confiemos no Senhor. Ele é a verdade. Louvado seja o Senhor. Queridos, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor. Um forte abraço a todos. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.